Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode treinar o seu cérebro para ter mais disciplina. Lembrando que ter disciplina é fazer aquilo que precisa ser feito. E para que você faça isso, para que você seja uma pessoa mais disciplinada, o que você precisa é mostrar para o seu cérebro que aquela atividade que você quer fazer, aquele planejamento que você fez para o seu dia tem valor para você. E aí você vai fazer aquela tarefa, você vai entrar num estado de fluidez, num canal de flow no momento de realização daquela tarefa. E aí você vai conseguir executar o seu dia, você vai conseguir executar a sua agenda com mais eficiência. Então, o que eu vou explicar para você nesse vídeo aqui é o que significa o canal de flow, como você vai entrar neste canal de fluidez para mostrar para o seu cérebro aquilo que importa. Primeiro vamos começar mostrando aqui este gráfico, né? É um gráfico que ele vai relacionar o desafio que uma tarefa tem e a habilidade que ela exige que você faça. Então vamos imaginar o seguinte, você tem lá o seu planejamento do dia e você se depara lá naquele momento do dia com uma tarefa. A hora que você olha para a sua agenda, a tarefa ela vai te trazer um determinado nível de desafio e ela vai exigir que você tenha uma habilidade para dar conta de fazer aquela tarefa. Então, o que pode acontecer? Quais são as situações mais comuns que acontecem aqui? Se uma tarefa ela te exige um alto nível de desafio, mas você não se sente preparado ou preparada para ela, ou seja, o seu nível de habilidade naquele momento é um nível baixo de habilidade, alto desafio com baixa habilidade, você vai se sentir ansioso, ansiosa. O contrário vai te trazer o tédio. Então, uma tarefa que tem um baixo nível de desafio e alta habilidade, ou seja, você faz aquilo com muita tranquilidade, é uma tarefa muito rotineira, muito tranquila, que não te exige desafio nenhum. O que vai acontecer é que você vai se sentir entediado. O que nós desejamos, né, ou o ideal aqui a buscar, são atividades que estão dentro do nosso canal de flow. Isso aqui vai trazer mais propósito, isso aqui vai trazer mais motivação e engajamento para o seu dia. Quais são as atividades que compõem o canal de flow? São dois tipos de atividade. O primeiro tipo de atividade que tem baixo nível de desafio, mas também baixo nível de habilidade, o que eu chamo de tarefas de manutenção. Então você vai, por exemplo, abastecer o seu carro para não ficar sem gasolina, você vai pagar uma conta para não deixar com que ela atrase, você vai encher a sua garrafa de água para você poder tomar a quantidade de água certa. São atividades que vão exigir uma habilidade que para você é rotineira com pouco desafio. Eu vou lá, vou encher a água, eu vou lá, vou entrar, vou pagar a minha conta, enfim, se eu já tenho uma habilidade ali para aquilo, né? Eu vou abastecer o meu carro. Enfim, são atividades de manutenção. Baixo desafio com baixa habilidade. Você está num canal de flow. Só que existem outras atividades, que está aqui no número 4 da nossa gráfico aqui, que são atividades que vão exigir um nível de desafio maior e também um nível de habilidade. Então, aqui eu entro no que nós chamamos de estado de flow. O estado de flow, que é o estado de máxima performance, de alta performance. Quando eu olho para a minha agenda e eu tenho uma tarefa que me traz um alto desafio, mas eu tenho a habilidade para isso, eu vou entrar num estado de flow e eu vou performar. Eu vou ser extremamente produtivo, aquilo vai liberar dopamina, vai liberar serotonina, eu vou me sentir motivado e vou me sentir bem ao mesmo tempo que eu estou executando aquela tarefa. Então, o que a gente precisa ter dentro da nossa agenda são tarefas de manutenção
e tarefas de evolução. Essas tarefas aqui que me trazem a alta performance são tarefas de evolução. São aquelas tarefas que são as prioridades do meu dia, são tarefas que vão fazer a diferença na minha produtividade. Então, o primeiro ponto é você tomar muito cuidado na hora de planejar a sua semana, para você não ter tantas tarefas que te trazem tédio, né? Porque senão você vai desanimar muito fácil. E para você também fugir de atividades que te tragam ansiedade. Trabalhe dentro do canal de flow. Tarefas de manutenção, e eu sempre falo que tarefas de manutenção vão pegar ali mais ou menos 90% do seu dia, que são tarefas mais rotineiras, que você tem habilidade e tem um baixo desafio para fazer, e 10% de tarefas de evolução. Tarefas que vão desafiar você, tarefas que você talvez tenha que ter um alto nível de habilidade, mas que vão trazer evolução para a sua vida, que vão trazer evolução para a sua produtividade e para os seus resultados, tá? E aí você entra neste canal de flow. Mas como que nós entramos nesse flow em termos neurológicos? Como é que o nosso cérebro ele nos leva a este canal de flow, fugindo da ansiedade e fugindo do tédio? O nosso cérebro ele vai nos levar ao estado de fluidez quando ele enxerga valor em uma tarefa. E como que o cérebro ele enxerga valor de uma tarefa? Através de um sistema que existe aqui no núcleo da base do nosso cérebro, esses pontinhos azuis aqui nessa figura, que é o SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente. O SARA ele é modulado por cortisol. Então você está vendo aqui que tem várias bolinhas azuis aqui. Vamos supor que isso aqui é a representação dos hormônios, do neurotransmissor do cortisol, e ele vai liberar cortisol para toda a parte do córtex, que é esta parte de cima, a parte mais evoluída do nosso cérebro, que é a parte que nos faz executar as tarefas de maneira disciplinada, de maneira racional. Então, quando eu consigo olhar para as minhas tarefas da minha agenda, entender que eu tenho a habilidade, que elas são desafiadoras e que eu estou num canal de flow, eu vou executar aquela tarefa. E se eu faço isso de maneira recorrente, eu vou ter uma vida disciplinada, ou seja, eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer. Então, qual é o grande ponto aqui? O grande ponto é o seguinte: como o nosso SARA, ele é o porteiro da nossa mente, tá? É ele que vai dizer o que tem valor e o que não tem valor. Se eu tenho uma tarefa que está me liberando muito cortisol, eu vou me sentir ansioso. Então, o que o SARA vai fazer? Ele vai me acionar um sistema de fuga daquela tarefa. E aí, isso me traz o quê? Procrastinação. Eu vou fazer outras tarefas que me trazem menos cortisol, que me trazem menos estresse, né? Lembrando que o cortisol é o hormônio do estresse. Então o meu cérebro vai me levar para uma tarefa menos estressora e por isso eu vou fazer o quê? Eu vou procrastinar. O SARA vai falar, não, vai fazer outra coisa porque ele quer me levar para o conforto e para a segurança, e eu vou procrastinar aquela tarefa que é importante porque eu me senti ansioso. Do outro lado, se eu vou executar uma tarefa muito fácil, muito tranquila, que me traz um tédio danado, que libera quase nenhum cortisol, quase não libera cortisol. Coloquei aqui, ó, tédio, quase não libera cortisol. O que o cérebro vai fazer? Ele não vai conseguir te manter focado na tarefa. Ele vai ficar pensando em outras coisas que você tem que fazer, ele vai ficar lembrando de outras tarefas. Por quê? Porque aquilo não traz desafio para você. E aí o SARA não enxerga valor naquela atividade. Então, de maneira prática, o que você pode fazer? Se uma atividade ela é entediante, o que você pode fazer de maneira prática é gerar uma antecipação através dos prazos. Por quê? Porque se eu tenho lá uma atividade entediante, então o que eu vou fazer? Falar assim, poxa, eu preciso fazer uma atividade que para mim é entediante, eu precisava ler esse livro aqui rapidinho porque vai ter uma prova depois e eu não gosto daquela matéria. O que eu faço?
Eu gero uma antecipação trazendo um prazo. Trazendo um prazo, por exemplo, né, neste exemplo de estudar, eu falo assim, ó, eu vou sentar aqui e eu vou estudar essa matéria por 15 minutos. Quando você traz um prazo para a sua cabeça, quando você traz essa antecipação, vai haver liberação da dopamina, que é o neurotransmissor, o hormônio da motivação. E quando libera a dopamina no meu cérebro, o meu SARA, ele vai entender que aquela atividade tem valor. Por quê? Porque eu vou me sentir motivado. Tem dopamina batendo na porta do SARA lá, falando, ó, libera cortisol aí que essa atividade aqui vai me trazer recompensa. Então, toda atividade que é entediante para você, o que você faz? Antecipa uma recompensa, determina um prazo. Pô, eu vou fazer isso aqui 10 minutos e depois eu vou parar. Eu tenho 2 horas para entregar isso aqui e depois eu não vou fazer mais. Você vai trazendo essa antecipação. Porque quando você traz essa antecipação, você gera esse senso de urgência e o nosso cérebro adora trabalhar com senso de urgência. Ok? Agora, e quando a tarefa é desafiadora demais? Quando eu olho para essa tarefa e ela me gera muita ansiedade, o que você pode fazer na prática? Fatia ela, divide ela, quebra ela em microtarefas, quebra esta grande tarefa que está trazendo ansiedade em pequenas tarefas. E aí você vai determinar pequenos blocos de tempo para cada uma dessas ações. Eu gosto de fazer muito aqui nas minhas mentorias, que é pegar esta grande tarefa, chamar ela de projeto e entender quais são as subtarefas que eu preciso fazer para chegar neste grande objetivo, neste projeto aqui. Quando eu trabalho com microtarefas, o nível de ansiedade é muito menor. Então repara que tanto para uma tarefa tediosa quanto para uma tarefa muito desafiadora, o que eu faço? Quando eu gero antecipação com o prazo numa tarefa entediante e quando eu quebro em microtarefas numa tarefa ansiosa, o que eu estou fazendo é entrando no canal de fluxo. Eu estou nivelando o meu nível de desafio com nível de habilidade. Eu estou equilibrando, equalizando o nível de desafio com o nível de habilidade para eu entrar no canal de flow. E quando eu entro no canal de flow, o meu cérebro enxerga valor naquela tarefa e eu vou executar esta tarefa. Percebe? Libera dopamina. E quando eu estou ali fazendo aquela tarefa, libera também serotonina. E aí eu tenho esse casamento maravilhoso. Essa bomba química de motivação maravilhosa. Dopamina que me traz motivação, serotonina que me traz bem-estar. E aí eu estou num estado de fluidez. Eu estou num estado de alta performance, de alta produtividade. Então, repara que a gente consegue fazer isso no nosso dia a dia. E aí eu trouxe aqui 4 dicas práticas para você. Mostrar para o seu cérebro o que importa e construir esta disciplina no seu cérebro e no seu dia a dia. O que você pode fazer? Primeiro ponto e o mais importante. Trabalhar com antecipação, ter o dia planejado antes dele começar. Eu indico sempre que você planeje a sua semana com antecipação. No final de semana, que você tenha a semana inteira planejada. Mas mesmo que você tenha a semana planejada, você tem que revisar os seus dias. Revise, planeje o seu dia. Comece com o seu dia já planejado, você entendendo quais são as prioridades do dia, de 1 a 3 prioridades do seu dia. Quais são elas? Quais são aqueles momentos em que você vai precisar realmente entrar no estado de fluidez, construir blocos de concentração no seu dia para poder executar aquelas prioridades. Deixa o seu ambiente preparado para o flow. O que é isso? O que é deixar o ambiente preparado para o momento de fluidez? Se a tarefa é entediante, já deixa um prazo para você fazer ela. Fala, pô, aquela tarefinha chata ali, eu vou fazer ela hoje das 11 às 11h30. Determinei um prazo para ela.
deixa o ambiente preparado para o flow. Se você precisa de uma atividade com alto nível de concentração, já avisa as pessoas, já limpa o ambiente, já traz a sua água, traz ali o seu café, já coloca o celular no modo avião, prepara o ambiente para você se concentrar, para você entrar naquele estado em que você consegue trazer toda a sua energia para aquele desafio que você tem pela frente. E isso não vai te gerar tanta ansiedade e vai te trazer para o canal de flow, que é o caminho do meio, que é o caminho da performance. E faça uma tarefa por vez. Isso é algo essencial para você estar no canal de flow, tá? O canal de flow, ele exige que você faça uma única coisa de cada vez. Por quê? Porque você precisa de concentração, porque você precisa de energia, porque você precisa de dedicação para colocar a sua habilidade em jogo, para dar conta daquele desafio que te apareceu. E aí você vai uma tarefa por vez e você vai construindo esta fluidez, ok? O que vai acontecer, gente, com o tempo, praticando o flow aqui, que você vai treinar o seu SARA e aí o seu sistema ativador reticular ascendente, ele vai dar cada vez mais valor para aquelas rotinas, para aquelas atividades que você está repetindo, ele vai conseguir modular o seu nível de ansiedade, o seu nível de tédio, para que você consiga passar. E esse é o nosso desejo aqui, né? Ter a disciplina para passar a maior parte do seu dia dentro deste canal de flow aqui. Nem tão ansioso, nem tão entediado, e sim dentro deste canal de flow, produzindo as tarefas que importam, ok? Então, bora lá, agora é só você colocar a mão na massa, faça isso, coloque essas dicas em prática aí e não se esqueça, né? Vou pedir para você aqui no final desse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário também, fala para mim aqui como é que tá esse novo formato, como é que estão esses formatos de vídeo aqui para vocês, se vocês estão gostando, e deixa aí também seus comentários e suas dúvidas, que vai ser um prazer conversar com vocês, beleza? Valeu, falou, até a próxima.